Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Luísa, eu sou professora aqui da Dedicação Delta e hoje eu trouxe um compilado de jurisprudências sobre o tráfico privilegiado, que são jurisprudências que você tem que ir para a sua prova sabendo, principalmente as provas de delegado de polícia. Trouxe entendimentos que já caíram em provas recentes e que vão aparecer de novo. Primeiramente, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo se gostaram, escrevam aqui nos comentários o que vocês esperam dos próximos vídeos, sugiram assuntos e sigam lá a nossa página também no Instagram, o nosso Instagram do Dedicação Delta, que vai ter muito conteúdo para vocês sempre ficarem atualizados. Bom, por que eu escolhi esse tema hoje? Esse tema do tráfico privilegiado, na verdade, a minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, despenca em prova. Prova de delegado, prova de defensoria, para outros cargos também, agente. E quando eles abordam essa minorante, há uma gama de possibilidades. Se é aplicável ao réu naquele caso concreto, se naquele caso estão previstos todos os requisitos que estão lá no parágrafo 4º, porque os requisitos são cumulativos. Então, para a gente fixar bem esses requisitos, e isso vai ajudar também a descobrir ali se a questão está certa ou errada, só sabendo bem os requisitos, eu vou primeiramente fazer uma revisãozinha desses requisitos ali para a gente fixar bem e depois vou para essa atualização jurisprudencial dos julgados que eu considero mais importante e que já vi cair em prova para a gente ficar bem atualizado e acertar a questão. Então, bom, vamos começar aqui. Então, a aula hoje é sobre essa atualização jurisprudencial, né, do tráfico privilegiado, que eu vou explicar por que não é técnico falar tráfico privilegiado, e a gente vai entender lendo o artigo. Então, o tráfico de drogas está previsto no artigo 33, ali, aqueles 18 núcleos: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e a pena é de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Bom, a parte importante da nossa aula é o parágrafo 4º, que diz que nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Então, como vocês podem ver aqui no parágrafo 4º, existe uma fração de redução de pena nesse caso, que é de 1/6 a 2/3. E os requisitos que estão previstos nesse artigo, que são 4 requisitos cumulativos. Então, a natureza jurídica desse parágrafo 4º é de uma causa de diminuição de pena e não de um privilégio, como a gente ouve muito falar, né? E a gente acaba falando também que é tráfico privilegiado. Por que não é correto falar que é um privilégio? Porque o privilégio ele incide na primeira fase da dosimetria da pena, na fixação ali, né, da pena base, dos patamares mínimo e máximo. A gente aprende lá na teoria da pena, da dosimetria, que existem 3 fases para o juiz fixar a pena. Então, a primeira fase, que é a pena base, que é a fixação da pena base, analisando aquelas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e de outras circunstâncias que podem estar dispersos, né, nos outros diplomas legislativos. E aí a pena base ela tem um patamar mínimo e máximo. Passando a fase da dosimetria, da primeira fase, vem a segunda fase, que são as agravantes e as atenuantes. E a terceira fase, que são as causas de aumento e de diminuição de pena. E essa terceira fase, ela é visualizada por meio de frações, como nesse artigo que a gente acabou de ler. Então, a fração de 1/6 a 2/3, ela é aplicada na terceira fase da dosimetria. Já o privilégio seria uma previsão do crime de uma forma mais branda, no sentido de que o patamar de pena mínimo e máximo ele é menor. Eu trago como exemplo o artigo 317, que trata da corrupção passiva no Código Penal, que tem uma pena de 2 a 12 anos de reclusão. Mas, no parágrafo 2º, tem a espécie privilegiada.
E essa espécie privilegiada traz como pena a pena de 3 meses a 1 ano. Então, pode ver que o patamar mínimo e máximo dela é mais branda, é menor. Isso seria o privilégio. Bom, então aqui no tráfico privilegiado, que não é privilegiado, ele é uma causa de diminuição, a gente tem a fração e a gente vai aplicar essa fração na terceira fase da dosimetria. Então, já vamos nos acostumar a falar que é uma minorante, é uma causa de diminuição de pena e não bem um privilégio, apesar de que até nos tribunais já tem tem algumas emendas que trazem esse nome na doutrina, enfim, mas vamos nos habituar a falar da minorante. Bom, e aí, dada a natureza jurídica, a gente tem que ver os requisitos. Então, os requisitos previstos no artigo é que o agente tem que ser primário, então ele não ter condenações anteriores transitadas em julgado, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Esses requisitos eu trouxe aqui porque o primeiro ponto, a primeira jurisprudência que eu quero abordar é de quem que tem que provar isso, né? É o réu que tem que mostrar que ele não se dedica a atividades criminosas? É o réu que tem que mostrar que ele não integra a organização criminosa? Não, gente. Quem tem que provar é o Ministério Público. O ônus de provar é do Ministério Público. E os tribunais superiores, eles entendem que milita em favor do réu a presunção de que ele não integra organização criminosa, que ele não se dedica a atividades criminosas. Então, vamos ver o julgado aqui, o primeiro julgado, que é sobre isso, sobre esse dever de provar que não é dever do réu. Então, o informativo, ele é o 965 do STF, que é de 2020, e eu deixei todo a ementa aqui, a tese, mas eu vou ler esse ponto aqui, que o que o tráfico privilegiado ele visa beneficiar, né? É aquela pessoa que ela não tem a contumácia, né? Ele não é um traficante profissional que está ali na vida criminosa, é aquela pessoa que talvez entrou ali por uma necessidade. Então, tem que diferenciar essa pessoa até por uma questão daqueles princípios da individualização da pena, né, que a gente aprende também no processo penal. Então, o STF entendeu que a habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena. Em outras palavras, militará em favor do réu a presunção de que é primário de bons antecedentes e que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus de provar o contrário é do Ministério Público. Então, se o Ministério Público, quando acusar, não trouxer elementos suficientes para demonstrar que aquele réu ele integra uma organização ou ele se dedica a atividades criminosas, o réu vai fazer jus àquela diminuição de pena. Bom, o próximo julgado que eu quero trazer, que é importantíssimo, caiu na prova discursiva de delegado do Espírito Santo, é sobre a utilização de inquéritos ou ações penais, se eles podem impedir ou não a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º. Então, digamos que um réu, ele tem lá alguns inquéritos tramitando por tráfico de drogas, mas nada que tenha uma condenação, são só alguns boletins de ocorrência, algumas ações em curso. Gente, os tribunais entenderam que não pode utilizar esses inquéritos para justificar a não aplicação dessa causa de diminuição de pena. E isso vem daquele princípio da presunção de inocência que está previsto lá na Constituição. Se não houver o trânsito em julgado da condenação, o réu é considerado inocente. Então, utilizar aqueles processos em curso, aqueles inquéritos em curso, violaria essa presunção de inocência do réu. Então, não se pode utilizar. Então, esse foi um julgado de 2022, um recurso repetitivo do STJ, que caiu na prova de delegado do Espírito Santo, e a gente tinha que discorrer sobre o tema, sobre o entendimento dos tribunais, sobre o princípio violado. Então, não basta saber ali a vedação, é necessário saber o porquê, o que viola a utilização, né? Então, é basicamente a presunção de inocência. E aí, o próximo julgado que eu quero trazer para vocês aqui, que na verdade esse daqui do STF só pontuei porque esse entendimento da impossibilidade de utilização também é
o entendimento do STF, não só do STJ, então aqui tem alguns julgados que confirmam esse entendimento, né, consolidação dos tribunais. E aí o próximo que eu quero trazer é esse 734 do STJ, e aqui eu quero pontuar com vocês, porque teve uma mudança jurisprudencial no entendimento do STJ nesse caso. Então, eu vou ler primeiro aqui e depois eu vou falar qual foi a mudança. Então, é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006. Neste último caso, ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. Qual que era o problema aqui nesse julgado? O artigo 42 da Lei de Drogas, ele dispõe que a natureza e a quantidade, elas são circunstâncias preponderantes sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, que são avaliadas na primeira fase da dosimetria da pena. E aí, quando o juiz ia analisar a quantidade e a natureza da droga, ela tinha que ser analisado, segundo o entendimento anterior do STJ, ela tinha que ser analisada na primeira fase da dosimetria, ela não podia ser analisada na terceira fase para modular essa fração que a gente viu. Então, não poderia o juiz escolher, ele tinha que usar a natureza e a quantidade na primeira fase para fixar, e aí não podia utilizar na terceira, porque seria um bis in idem, seria punir a pessoa duas vezes pelo mesmo fato de maneira mais gravosa, porque seria utilizado para aumentar a pena dela na primeira fase e aí reduzir, né, dar uma fração menor de redução na terceira fase. Então, nesse entendimento atual, o STJ mudou. Ele disse que não precisa necessariamente ser na primeira fase, essa valoração da natureza e quantidade da droga, pode ser na terceira fase, então o juiz valorar ali a quantidade de droga, então apreendeu muita droga, mas apesar disso, o réu ali, o acusado, ele preenchia os requisitos do parágrafo 4º, então ele pode determinar que ele vai ter uma redução de pena menor utilizando essa quantidade de droga ali para modular a fração. Esse entendimento também é o do STF, então o STJ se alinhou ao entendimento do STF de que fica a critério do julgador escolher em qual fase da dosimetria ele vai aplicar, se na primeira ou na terceira. Não necessariamente fica vinculado ao artigo 42 ali, né, a preponderância, independente da preponderância das circunstâncias, ele vai poder escolher em qual fase ele vai aplicar. Então, lembrem só disso, porque houve esse entendimento, essa modificação no entendimento do STJ, então pode aparecer o entendimento anterior de que é obrigatório fixar na primeira fase, né, utilizar na primeira fase da fixação da pena, mas não é obrigatório, fica a critério do juiz utilizar ou na primeira fase, fixando a pena base, ou na terceira, modulando essa fração que a gente viu. Eu acho que é uma boa pegadinha ali de prova para a gente, para testar se a gente está atualizado ou não, então tenham em mente esse informativo aqui que eu passei. E a próxima e última atualização, ela é um pouquinho mais antiga, mas ela veio com o pacote anticrime, né, que é a lei 13.964, que inseriu não na lei de drogas, mas inseriu na lei de execução penal, o parágrafo 5º no artigo 112, que trouxe que não se considere hediondo ou equiparado para os fins deste artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da lei número 11.343. Então, essa inserção na lei de execução penal, ela foi uma consolidação do entendimento dos tribunais, que os tribunais já entendiam que não era considerado hediondo ou equiparado esse tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º, justamente por aqueles motivos que a gente explicou ali nas outras jurisprudências, ali na primeira jurisprudência, que é diferenciar aquele traficante contumaz de outra pessoa que talvez entra por uma necessidade, ou que não usa daquilo como um meio de vida, né, um meio profissional. Então, fixou-se ali expressamente na lei o que já era consolidação dos tribunais, e aqui eu trouxe os entendimentos anteriores, e houve também um cancelamento de uma súmula do STJ, que a súmula do STJ 512 dizia
que a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, não afastava a hediondez do tráfico de drogas. Só que com esse entendimento novo ali dos tribunais, também com a previsão expressa na lei de execução penal, agora afasta. Então, se a pessoa for condenada pelo artigo 33 do tráfico de drogas, aplicando a causa de diminuição de pena do parágrafo 4º, o crime não será hediondo ou equiparado. Então, aqui eu trouxe os entendimentos aqui dos tribunais, já veiculados desde 2016, tanto pelo STJ quanto pelo STF, entendendo pela natureza do tráfico privilegiado, como vocês podem ver ali no STF mesmo, estava escrito privilegiado, que ele não tem natureza hedionda. Então, gente, essas foram algumas das jurisprudências que eu trouxe hoje, que eu acho que podem cair em prova, que vão cair em prova, que já caíram em prova. Então, tem que ficar ligado, sempre decorem os requisitos, fiquem com eles bem frescos na cabeça, porque vocês vão conseguir explicar a jurisprudência, se precisar numa discursiva, no moral, e também, pelos requisitos ali, no caso concreto, ver se estão presentes todos, se não estão, se o Ministério Público conseguiu provar aquela questão, né, se conseguiu provar se o réu se dedica à atividade criminosa, se não conseguiu, e aí o réu fará jus ou não ao benefício, né? Então, a gente, ficando com esses requisitos frescos na cabeça e tendo uma noção dessas principais jurisprudências, principalmente essas veiculadas no informativo, a gente vai conseguir acertar bastante questão. Gente, obrigada mais uma vez por ficarem até o final da aula. Eu agradeço e espero que tenham gostado. Qualquer sugestão ou dúvidas, escreva aqui nos comentários que eu vou responder. Tchau, tchau e bons estudos!